Então, bom dia a todos que vão assistir nossa apresentação sobre técnicas de abate de coelho e rã no abate industrial, né? Então, hoje nós vamos falar os integrantes do nosso grupo são a Carol, o Imael, o Lucas, a Raul, que sou eu, o Rodrigo e o Rovani. Então, falando um pouco sobre o abate de coelho. O estado geral do animal para o abate. Então, o animal deve ter um peso comercial de 1,8 kg a 2,3 kg de peso vivo. Isso ele vai atingir lá em média dos seus 70 dias, que é o recomendável. Então ele deve ter em condições plenas de saúde, não apresentar hematomas na pele, membros, músculos, rosto, focinho, né? Então ele deve ter em plena condição de saúde. Não devem estar em processo de muda. O que seria? Seria muda de pelo, porque alguns pelos apresentariam maiores e outros menores. Ele estaria soltando muito pelo, podendo afetar na hora do abate. Então agora um pouquinho sobre o jejum do animal. Ele deve entrar em jejum sólido e não líquido. Somente jejum sólido. Esse jejum é recomendado de 12 a 24 horas antes do abate. E ele deve receber apenas água. E por quê? Então esse é como a prof comentou em sala de aula. Ele deve receber água para manter nutridos os tecidos do intestino, para que não ocorra o rompimento das vísceras durante o abate e assim consequentemente acarretando na carcaça, podendo ser essa carcaça sendo não aproveitada, né? Então, e diminuir os nutrientes da circulação. Essa diminuição dos nutrientes levam a uma melhor conservação da carne. E falando sobre a contenção animal. Então, o animal sempre deve ser contido pelas patas traseiras ou orelhas. Assim como bovinos, ele deve ser pendurado apenas por uma das patas traseiras, de cabeça para baixo. Então, o motivo disso é, na hora da sangria, ele fazer um movimento de pedalagem, mostrando esse movimento de pedalagem, né, que é necessário, que indica os espasmos musculares, né? Esses movimentos vão acabar fazendo a sangria ser mais rápida e saindo uma maior porcentagem do sangue do organismo do animal. Assim vai obter uma melhor carcaça, uma melhor carne. E além das duas patas penduradas em vez das duas, uma só pata, vai diminuir o estresse do animal. Por quê? Na hora que o coelho é preso por uma só das patas, quer dizer, se ele for preso pelas duas patas, ele vai liberar uma taxa maior de adrenalina. E essa adrenalina vai fazer com que tenha uma maior taxa de transformação de glicogênio, de glicogênio em ácido lático. E isso vai afetar na conservação da carne e no sabor. Então, por uma só das patas, não vai ter tanta adrenalina liberada e essa transformação de glicogênio em ácido lático, que vai afetar no sabor da carne, né? Então, atando-se apenas por uma das patas traseiras, na hora do abate reduz a adrenalina, que é o que eu comentei, né? E eu acho que é isso. Vai ter uma melhor carcaça, um melhor sabor da carne. E a partir daqui passo minha palavra aos outros colegas. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a insensibilização em coelhos. Como que ela é feita? É feita da seguinte forma. Pega o coelho pelas patas traseiras, põe ele de cabeça para baixo e com um bastão dê uma forte pancada na nuca. Assim causa a morte imediata nele. E também vou falar um pouco sobre o abate à sangria. Também segura o coelho pelas patas traseiras, põe ele de cabeça para baixo e com uma faca muito bem afiada corta as veias do pescoço. E em seguida arranque a cabeça para facilitar a saída de sangue. Bom, pessoal, eu vou falar então um pouco da esfola, sobre a esfola, tá, do coelho. Então a esfola consiste mais aí
na retirada da pele, né, numa operação simples e também ao mesmo tempo delicada, né? Coelhos mais jovens é mais fácil para retirar a pele, e os coelhos mais velhos são um pouquinho mais difícil, né? Então tem que ter aí uma prática para poder fazer a retirada da pele, tá? Com o coelho então pendurado pelas pernas e cabeça para baixo, né? Corta a cabeça, assim permitindo uma boa sangria, né? E também melhorando o aspecto e a qualidade da carne, né? A gente pega então uma faca bem afiada, faz um corte circular em cada uma das pernas traseiras, tá? Na altura mais ou menos da articulação do calcanhar, cortando também somente a pele, né? A partir desse corte então faz um outro corte em estilo V, mais ou menos estilo V, seguindo a parte interna das coxas, né? Cortando por dentro das coxas. Então, finalizando aí, circundando então o ânus e os órgãos genitais, tá? A pele, então, ela pode ser deslocada com as mãos, como eu falei, em coelhos mais novos você consegue tirar com uma certa facilidade com as mãos, em coelhos mais velhos com uma certa dificuldade, né? Então você puxa de cima para baixo, né? Ela sai inteira, a pele, sempre puxando pela cabeça, tá? Nas patas dianteiras, então, é feito um corte circular somente na pele para remover totalmente a mesma, né? Então, logo após a esfola, feito isso, as peles devem ser imersas, né, em água limpa, tá? Para evitar a aderência do sangue nos pelos e que automaticamente isso deprecia a carcaça, né? Principalmente as que têm cor branca. Bom, eu vou falar um pouco sobre evisceração. Para se fazer limpeza no animal, deve-se fazer uma incisão na região inguinal e uma abertura na região pélvica. Deve-se fazer uma incisão também do pescoço até o ânus. É preciso cuidar para não perfurar o intestino, estômago ou a vesícula biliar para que não haja contaminação na qualidade da carcaça. As vesículas são retiradas em ordem: bexiga, intestino, órgãos reprodutores e vesícula biliar. Por que os rins e o fígado devem ficar juntamente na carcaça? Porque esses dois órgãos têm mais chance de ter enfermidades, daí eles têm que ficar juntamente ali. As vesículas comestíveis são coração, rim, pulmão e intestino. Os cortes mais usados: o coelho pode ser preparado inteiro em pedaços. Nesse caso, pode ser dividido em pernas dianteiras, pernas traseiras, coxas e o lombo. O lombo pode ser dividido ainda em 3 partes. Bom dia a todos, então irei falar um pouco sobre o abate de herança. Seleção e jejum dos animais. Então deve-se suspender a alimentação desses animais selecionados pelo menos 24 horas antes do abate, para reduzir o conteúdo gastrointestinal e, consequentemente, reduzir as chances de contaminação desses produtos. A seleção deve ser criteriosa, respeitando um padrão de tamanho e peso previamente acordado com o abatedouro. A ausência de feridas e traumas e deformações e malformações deve ser levado em conta também. O transporte desses animais deve ser de preferência em veículos fechados, porém com bastante ventilação e passagem de ar. Também nas horas menos quentes do dia. Os animais devem ser contidos em recipientes fechados que permitem pequenas movimentações, mas que ao mesmo tempo evitem aglomerações que podem levá-los a uma condição de asfixia. Recepção e pesagem. Ao chegarem então no local, esses animais deverão ser pesados, examinados por um agente de inspeção ante-mortem. Em seguida, devem ser acondicionados em locais apropriados, ou seja, com presença de sombra e bastante água potável, e de preferência em um ambiente com bastante umidade,
para que esses animais possam ficar tranquilos, sem ruídos sonoros de trânsito, pessoas ou animais, para perturbá-los. Eu vou falar um pouco sobre a sensibilização no abate de rãs. Então, para anestesiar e paralisar esse animal, deve-se provocar um grande choque térmico nelas, em um recipiente isolante, pode ser como um isopor ou uma caixa térmica. Esse recipiente deve conter aproximadamente mais ou menos 50 litros de água e 2 kg de sal e muito gelo. Em aproximadamente 10 minutos, as rãs já estão em estado de choque. Pendura e corte do colarinho. Em torno de 10 minutos após a insensibilização, os animais são pendurados nas nores, que são aquelas correntes que transportam ele até o abate, com as cabeças voltadas para baixo, e com o auxílio de uma tesoura e bisturi, faz-se um corte ao redor da pele e logo abaixo da cabeça, denominando colarinho, que facilita o procedimento de esfola. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aí ao assunto sobre o abate de herança. Então, o transpasso. O transpasso nada mais é do que a passagem do animal da área suja para a área limpa do frigorífico. Que também aí no caso do abate das rãs ocorre uma mudança, que é a mudança na posição inicial. O animal vem pendulado pela nória através das patas, como normal em todos os outros animais, e aqui na rã ele é invertido, ele é pendurado pela cabeça, continua na nórnia pendurado só pela cabeça, ou seja, ele é invertido, a cabeça fica para cima do animal para melhorar a esfola, no caso a retirada da pele, que é o próximo passo que o animal ocorre. Então tu vai ter ali a retirada da pele com o auxílio de um alicate, porque o pelo da rã ele é bastante viscoso, então tu não consegue ter muitas vezes aderência, então tu utiliza um alicate para a retirada do pelo, da pele dele, da rã. E aí depois da retirada da pele, que você vai retirar só puxar ela através da incisão que foi feita já para sangria, no mesmo local aí tu pega e puxa a pele para baixo, ela sai facilmente. Aí tu vai ter uma eventração, que promove um corte na musculatura na núbrio, seguindo até o final da linha alba, seguindo pela linha alba até o final. Para que ocorre essa eventração? Ela é retirada da abertura de todas as vísceras do animal, para que haja também de imediato uma observação se não há alguma enfermidade, alguma coisa que possa contaminar a linha, toda a produção. Também vai ser responsável por um responsável técnico, ou seja, um fiscal, vai ser responsável por dizer se a carcaça é própria ao consumo ou não, ou tem alguma enfermidade, se o animal vinha sofrendo. Que no caso é a inspeção, né, que é realizada por algum inspetor oficial, né, que é um agente do órgão de saúde pública. Aí ocorre a evisceração. A evisceração não nada mais é do que ali com a mão mesmo traciona-se todos os órgãos, retirando todos os órgãos de uma só vez do animal. Então tu puxa ali de cima para baixo, ele tira todos os órgãos facilmente, né? E aí depois ocorre a decapitação. A decapitação nada mais é do que retirar da cabeça do animal, né? Só que daí ele volta a ser pendurado na nórnia por uma pata, né? Então ele volta a ser pendurado por uma pata normal, e aí tu vai ter a decapitação, que é retirada da cabeça, cortada a cabeça, e a retirada de todos as extremidades, né? No caso, os pés e as mãos deles, né? E aí depois disso aí tu passa ela para um toalete, né? O toalete nada mais é do que um local onde que tu lava ele, toda a carcaça, aberta ela, tu utiliza uma escova própria para fazer essa limpeza e retirar todos os coágulos ou alguma aglomeração de alguma coisa que venha ficar, de sangue que venha ficar algo a mais, ou talvez a parte de algum membro que tenha ficado, talvez, vamos dizer, uma parte que vai ficar ali grudada na carcaça. E após isso é feito um pré-resfriamento. As carcaças inteiras elas são acondicionadas em bandejas de metal ou de plásticas e cobertas com gelo de água potável, para que ocorra um resfriamento nelas. E aí depois desse resfriamento
é feito nada mais nada menos do que os cortes, como é separado, como é vendido ao mercado. Por exemplo, é retirado, vendido a parte das patas dianteiras, patas traseiras, isso é tudo retirado, e aí vai ocorrer fazer com que fique separados as partes, ou se não é vendido em partes, por exemplo, corte, coxa, tudo separado, é embalado a carcaça inteira para venda, né? E aí ocorre na embalagem primária, que é totalmente estéril, né? E aí ocorre o congelamento, que o congelamento nada mais é do que um túnel de ventilação forçada que promove o congelamento o mais rápido possível, que chegue no mínimo a menos 18 graus, o que é o mantido depois o mais rápido possível, que deve demorar não mais do que 3 minutos. E aí a carcaça é contida até o processo final aí do congelamento, e vai para as câmeras de estocagem, né? A câmera de estocagem, como eu já falei, é mantida a 18 graus Celsius.